Som. Som. Ei, som. Ei, teste, som. Agora o pessoal que está conectado, está escutando a gente, né? Tivemos um probleminha técnico aí. Bom, então, sendo breve, né, eu queria agradecer a presença de vocês, quem também está online, agradecer o professor Geraldo, que ajudou, né, nessa comunicação com a empresa, né, City, que vai aqui apresentar para a gente sobre o SAP, sobre as oportunidades que a gente tem no mercado, né, na nossa área, e convidar o Samuel e o Leonardo para subir ao palco e apresentar para vocês. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. O pessoal que está conectado via Teams, eles estão assistindo ou eles só escutam? Só para saber. Estão vendo também? Boa noite aí, pessoal que está conectado no Teams. Bom, a gente veio aqui para falar um pouquinho para vocês da Exceed, que é a empresa que a gente trabalha, da Exceed Consulting. É uma consultoria no mercado SAP. Eu me chamo Samuel, estou aqui com o Léo, tá? Tá. Eu acho que está funcionando. Eu trabalho na Exceed há 4 anos, quase um pouco mais de 4 anos. Hoje eu sou responsável por uma equipe de 25 consultores que prestam serviço, né, consultoria em SAP, tá? A gente vai explicar para vocês o que é SAP, tá? Eu estou no mercado há quase 15 anos, fazendo projetos, trabalhando em indústrias, trabalhando em empresas de varejo, tá? Focado em processos de gestão da cadeia de suprimentos, tá bom?
A SAP, ela lida com processos iguais a esse que eu trabalho e outros muito mais. A gente vai explicar isso aqui para vocês, tá? Vou deixar o Léo se apresentar e depois a gente vai falar aqui um pouco mais do que a gente preparou para vocês. Bom, gente, eu sou o Leonardo, como o Samuel comentou. Também trabalho no Exceed, sou da área comercial. Estou no Exceed fazer um ano, né, Samuel? Um ano. Mas no mercado já há algum tempo, né, bem parecido com o do Samuel. Acho que, para não entregar a idade, né, vamos brincar aqui, há pouco tempo, sou jovem no mercado, tá? E esse mercado de software de gestão é um mercado realmente revolucionário. Se a gente for pensar que a tecnologia ela evolui dia a dia, quando realmente você toma aquele famoso susto. E SAP, que é uma solução global, né, que realmente domina o mercado, é uma solução que, de fato, traz muita oportunidade para jovens como vocês. Eu já estive no lugar de vocês e eu tinha aquela vontade gigantesca de descobrir de como era SAP e etc. Eu não tive essa oportunidade. E estou aqui também para aprender com todos e a gente coloca à disposição, né, Samuel, para ter essa troca. Isso aí. O objetivo aqui desse bate-papo, vamos chamar aqui de bate-papo, né? No final das contas, é fazer um convite para vocês, para quem sabe a gente trabalhar ombro a ombro, tá? Então, peço para prestarem atenção, se tiverem dúvidas, perguntarem, levanta a mão, a gente está aqui disponível para esclarecê-las, tá? É claro, né? Tem que fazer sentido para a empresa, tem que fazer sentido para vocês. Então, a ideia dessa palestra aqui é a gente poder esclarecer essas dúvidas, né? E depois passar de um processo, quem sabe a gente está trabalhando aí numa demanda, algum contrato, em alguma consultoria para algum cliente da Exit Consulting em um projeto de SAP, tá? Eu sou mineiro, eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? O sotaque não deixa esconder, né? Como um bom mineiro, né? Para aceitar qualquer convite, a gente tem que se conhecer melhor, né? Então, fiz uma apresentação aqui minha, tá? Falando quem eu sou de verdade, né? Além desse lado profissional. Sou mineiro, torço pelo Flamengo, adoro acompanhar esporte, estive no jogo agora recente ali contra o Cruzeiro, não fui tão feliz, tá? Adoro esportes, né? Pratico bastante esporte, faço corrida, jogo tênis, jogo squash. Passou? Deixa eu desligar aqui, ó, para não passar. Acho que tá passando lá. E aqui tá desligado. Aí, obrigado. Outra coisa que eu gosto de falar, eu adoro café, eu torro meu próprio café e adoro viajar em família, né? Minha família, eu, minha esposa, eu tenho dos meus pais, meus irmãos, mas principalmente eu gosto de falar que eu tenho 2 sobrinhos, eu ocupo a posição ali dos meus futuros filhos, que eu ainda não tenho vontade de ter. Está ensaiando, né? Por enquanto. Entre os hobbies, eu gosto, como eu falei, eu gosto de praticar esporte. Meu projeto pessoal é uma torrefação de cafés, né? Eu gosto tanto de cafés, né, que minha esposa um dia falou para mim, parou de gastar dinheiro com café, você tem que agora dar um jeito de trazer dinheiro. Aí eu monetizei o hobby e aí criei uma torrefação, uma fabriqueta. E lazer é passear com a família, né, e praticar esporte, coisas que eu gosto de fazer. Uma curiosidade, por incrível que pareça, eu disse ali, eu sou o mais alto da minha família. Opa! Bom, eu sou um cara também com uma história bem legal nesse sentido, né, Samuel? Eu sou carioca, sou um cara cristão, enfim, também sou rubro-negro, né? Então, chega aqui em Minas, é interessante que, né, eu imaginava uma outra situação, né? Eu moro em BH, vai fazer 4 anos, e eu imaginava que o arquirrival do Flamengo aqui em Minas era o Cruzeiro, e ao contrário, é o Galo. Não é. Eu me surpreendi, enfim, mas vivendo e aprendendo. Eu sou casado, né? Eu tenho uma curiosidade que eu sou ex-jogador profissional, eu joguei futebol há muitos anos atrás, hoje em dia eu sou a bola. E assim, sair do futebol, eu precisava arrumar alguma coisa para poder trabalhar aquele atleta que tinha em mim. Eu fui para o jiu-jitsu. Atualmente sou faixa marrom de jiu-jitsu, não mexem comigo. Beleza? E já morei em várias cidades no Brasil, né? Eu tenho um título que eu tenho, né, muita honra em dizer, eu sou carioca, mas eu sou um cidadão amazonense, que eu morei muitos anos em Manaus, no Amazonas.
eu recebi lá da Assembleia Legislativa, né, a plaquinha de cidadão amazonense, foi bem legal. Mas, gente, eu já morei no Brasil todo, sou filho de militar, então já morei, putz, tanta da cidade. Enfim, mas estou em Minas, comprei apartamento aqui, então fiquei em raízes. Sou casado, né, há 13 anos, eu tenho 2 filhos, o Bernardo e o Benício, ali é a minha família. Eles também já estão se especializando no jiu-jitsu, ali na troca de faixa, tá? Estou trabalhando com SAP, que é o meu sonho. Assim, aquilo que eu costumo fazer no meu dia a dia, eu sou um cara muito caseiro, gosto de receber os amigos. Ótimo saber que o Samuel está trabalhando com café também, porque o café está caro, então o amigo tem que doar café para outro amigo. Dentro dos meus hobbies, eu descobri, depois da pandemia, que estresse era uma doença, então eu tive muitos problemas com estresse, e um amigo me convidou para andar de kart. Fui andar de kart, me apaixonei em andar de kart, então é um hobby meu hoje, gosto bastante. Jogo futebol com os amigos ainda hoje, mas hoje eu só brinco, não tem como. E também gosto de tênis de mesa. Você falou que gosta de tênis, eu gosto de tênis de mesa. O meu esporte é menos impacto. Tem raquete? Eu gosto. Raquete, enfim. Em projeto pessoal, eu sou empresário, tenho uma empresa na área de tecnologia há mais de uma década. Trabalho com SAP na Exceed Consulting. Dentro do meu lazer aí, cara, eu gosto de ficar com a minha família. Sou filho de Deus, gosto de tomar uma cervejinha também, tá? E dentro disso, tem uma curiosidade, porque eu já tive banda na escola. Olha como é que eu sou doido. Já joguei futebol, tive banda, trabalho com tecnologia. Dá para ver que eu sou do comercial de terninho e tal. Cara mais técnico, jeans, tênis, camisa. E dentro disso, gente, eu também, né, hoje em dia, quando junto com os amigos aí, eu gosto de cantar, de trocar uma ideia, enfim. Então, também sou cantor nas horas vagas. Que isso, né? Enfim, uma caixinha de surpresa, né, Samuel? Muito legal. Vou passar aqui, tá? Bom, muito prazer, viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação aqui, pessoal. A gente vai falar aqui um pouco da Exceed, tá? Vou passar a palavra para o Léo. Léo, a gente se dividiu aqui, vou te ajudando, você vai falando um pouco aí, eu falo um pouco também do que eu conheço, o que eu já vivi na Exceed, tá? Como que a gente dividiu aqui a apresentação, pessoal? A gente vai falar da Exceed Consulting, que é a consultoria que a gente trabalha hoje, uma consultoria SAP. A gente vai explicar para vocês o que é a consultoria, o que é SAP, essa sigla, alguns chamam de SAP, outros SAP. O que é esperado de um consultor SAP, né? E o que a gente tem aqui para oferecer para vocês, tá? Que eu falei no início, é um convite. Como funciona esse convite, tá bom? Se puderem passar aí dentro, por favor. Bom, gente, quem é a Exceed, tá? Como o Samuel comentou, a Exceed, de fato, é uma consultoria, né, que atua no mercado tecnológico. Né? Ela hoje é uma consultoria homologada SAP. Para vocês entenderem, a SAP é uma companhia mundial, que ela é líder no mundo, né, em market share de software de gestão. Então, ela atende com toda a sua gama do seu ERP, empresas de vários segmentos com a solução. E na América Latina, ela traz consultorias para homologar, porque ela tem, no Brasil, uma espécie de um NA, um Núcleo de Apoio Administrativo, e a base operacional que faz a revenda tem que ser representante e que faz a entrega da mesma forma. E a Exceed Consulting é uma das empresas homologadas para a SAP para poder trabalhar essa parceria para fazer esse ciclo girar no mercado, tá? E quem é a Exceed, né? A gente comenta que, de fato, a Exceed ela é uma empresa que traz, né, benefícios para impulsionar o sucesso empresarial de empresas SAP com serviços inovadores. Como eu comentei, a Exceed ela é Gold Partner SAP. Nós trabalhamos com o portfólio SAP, né, tanto o Grow quanto o Wise, da plataforma S4. Eu não sei se eu estou falando muita linguagem técnica aí, mas aos pouquinhos a gente vai tentando explicar para vocês. Wise e
Grow são as tecnologias que a SAP tem hoje para embarcar para os seus clientes, né? São os softwares de gestão, ERPs. O Grow é para a empresa que está começando a desenvolver processos, procedimentos, então ele tem um skill, um aporte de entrada um pouco mais em conta, e o WISE são para mega empresas, empresas que têm um faturamento acima de bilhões, e etc. Tá? Mas com a mesma tecnologia fluida. A Exceed hoje ela é líder em Digital Supply Chain Manager, né? É o nosso mote, é onde a gente é bom, onde a gente realmente traz um serviço de qualidade. O Samuel ele é head de algumas células dentro da Exceed, e ele vai aprofundar um pouco mais isso no nosso assunto de hoje. Ao mesmo tempo, né, quando a gente fala da plataforma Grow, é um pouco daquilo que eu comentei, a abertura de mercado, aí já pega muito para a minha área comercial. Eu que sou head aqui comercial, eu consigo atender empresas no dia a dia para fomentar a oferta da solução. Ao mesmo tempo, a Exceed ela detém muita propriedade intelectual, fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, recrutando novos talentos. Hoje a gente veio representar uma célula na nossa empresa que chama Exceed Academy, e de fato é uma universidade para quem tem interesse em entrar no mercado SAP, onde você consegue fazer cursos especializantes para que você de fato se especialize nas soluções SAP dentro do mercado, né, de trabalho. Aí esse profissional, ele conseguindo se especializar, ele muito bem pode ser um colaborador Exceed, se ele tiver o perfil e o skill que a gente procura naquele momento, ou ele pode ir para o mercado como um consultor pronto, preparado para buscar novos desafios e galgar uma carreira. Tá? Eu falei para vocês, eu tenho uma equipe de mais ou menos 25 consultores, mais da metade da minha equipe, ela ingressou na companhia fazendo os cursos da Academy. Tá? Então, a gente dá treinamento com a intenção de recrutar as pessoas depois para formar o nosso time, tá bom? Algo interessante de falar aqui, né, um resumo desse slide aqui, a SAP é uma empresa alemã, né, uma empresa muito grande, e as maiores empresas do mundo utilizam seus sistemas, tá? A Exceed, que é a empresa que eu e Léo trabalhamos, é uma parceira da SAP, que faz implementações de sistemas da SAP, tá? Os parceiros da SAP, existem milhares no mundo, né, eles são classificados. E nós fomos classificados como Gold, é uma classificação top no país e no mundo, tá? Para ser um parceiro Gold da SAP, tem que ter uma pontuação, uma avaliação nos projetos pelos clientes acima de 8,5, né? Então, a gente faz um projeto, o cliente fala assim, gostei, né? Nota aqui 9, nota 9,5, nota 8, aí já não entra, não é Gold mais, tá? Então, tem que fazer um bom trabalho para ser qualificado como Gold. Além disso, tem que ter, né, consultores certificados, né? Nossos consultores, quem presta serviço, né, pela Exceed, tem certificação da SAP. E a gente capacita para que eles sejam certificados. No final, né, Samuel, todos são SAP. Né? É um modelo de negócio que ela adotou, ela não quis, de fato, trazer um corpo proprietário, e ela decidiu seguir esse caminho, é um caminho de sucesso, que ela continua crescendo, crescendo, crescendo e crescendo na América Latina com isso. Aqui são um pouquinho dos nossos números, assim, o campo de atuação da Exceed, né, por mais que é um nome que, de fato, estamos trabalhando, né, esse branding aqui com vocês, né, essa divulgação, mas é uma companhia global. A Exceed está presente em 25 países. Né? Hoje nós temos 7 escritórios no mundo, né? Temos no Brasil, ao mesmo tempo temos escritórios em toda a Latinoamérica, EMEA e etc. A Exceed ela é uma empresa que, por mais que ela tenha um quadro enxuto de colaboradores, ela tem uma entrega gigantesca. Atualmente estão 350, em média, colaboradores no quadro. Hoje em dia, com a tecnologia, né, o colaborador ele não tem mais, né, local fixo, então ele pode estar em casa, no home office, ele pode estar no escritório, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, estando online, né, com a tecnologia ele consegue realmente ter uma produtividade maior. O legal é que, um pouquinho do que o Samuel comentou, né, o nosso NPS lá de 10, 8,5 em satisfação de cliente. E um dado que é interessantíssimo é que a Exceed ela cresce anualmente cerca de 73,5%. Olha que coisa fantástica.
Vocês hoje podem ser os nossos colaboradores amanhã, devido ao nosso crescimento, porque existe sim uma necessidade latente. Então, pensando que alguns cursos pedem que seja obrigatório estágios, ou ao mesmo tempo, não sei vocês, mas eu precisei pagar minha faculdade, né? E não era meu pai que pagava, era eu ralava, estudava, trabalhava e pagava a faculdade. Muitas vezes o meu salário era a mensalidade da faculdade. Enfim, então a possibilidade de ter uma empresa com uma visão de crescimento global, que consegue trazer uma academia para que eu consiga me inscrever, fazer um curso para eu me profissionalizar, realmente é uma oportunidade ímpar, né, Samuel? E trabalhar de casa. E trabalha de casa. Mais dados aqui interessantes, né? A Exceed, com essa presença global, ela tem um delivery center, que é um ambiente de produtividade e colaboração para atender todas essas demandas técnicas. Esse delivery ele atua Brasil, Argentina, México e Portugal, né, para conseguir sanar essas atividades aí do mundo todo. Ali, o cantinho aqui à direita tem um pouquinho dos nossos cases de sucesso. Em cada mesorregião tem empresas aí de renome mundial, empresas aqui que conhecemos bastante, como Gerdau, Raizen, enfim, Bondout, tem muita empresa aí global Cielo, que claro. nosso cliente, né, enfim. E quem é a Exceed Academy? Né? Falamos bastante de Exceed, vamos falar de educação de oportunidades. A Exceed Academy, ela nasceu na Exceed há alguns anos, né? O nosso CEO, um dos fundadores, o Renan, ele é professor, então ele foi professor universitário em São Paulo, ele é doutor, né? Ele é um cara... Doutor pela USP. Enfim, o Renan, ele tinha um sonho de realmente trabalhar aquele legado dele de educação com o legado que ele faz hoje de Exceed com a tecnologia. Então, ele uniu, trouxe a Academy, que é uma academia de curso especializada na capacitação e formação de profissionais nas áreas de consultoria SAP, tanto para a Exceed quanto para o mercado, como a gente comentou. O legal é que a gente utiliza métodos ativos de ensino, trazendo, de fato, aquela troca homologada com a SAP, que é o principal, para que, de fato, a gente consiga preparar o nosso profissional do futuro. Se quiser complementar, Samuel. O que é esse método de ensino, pessoal? A gente expõe para os alunos o que a gente passa no dia a dia. Tá? Estava conversando mais cedo com o professor Cristiano. Semana que vem eu estou indo viajar para dar um curso numa universidade na Argentina. É um curso imersivo lá de uma semana, o pessoal lá fazendo o que a gente faz num projeto. Tá? E assim a gente faz com outras universidades. Tá? Não é proposta hoje aqui. Hoje aqui a gente só está contando para vocês. Ninguém vai precisar codificar, fazer nada a respeito. Tá? Mas é o diferencial que a gente tem na Academy. Tá? A pessoa, quando se forma com um curso da Academy, ela se forma para o mercado. Né? Porque, no final das contas, a gente quer também admitir essas pessoas que fazem um curso. Né? Então, a gente preza para fazer um bom curso onde a pessoa consiga trabalhar depois dele. Eu acho que o ganho principal de um profissional que consegue investir na Academy hoje com a Exceed é que essa troca que o Samuel comentou, ela é muito verdadeira no sentido de daquela dúvida do profissional quando ele faz um investimento, né? Eu não estou falando de investimento financeiro, tá, gente? Vamos pensar no investimento do nosso tempo mesmo, tá? Dedicação nossa. Imagina que vocês se dedicam pra caramba aqui na faculdade, tem o seu dia a dia em casa, tem suas rotinas e etc. E ao mesmo tempo você vai dedicar o teu precioso tempo num curso para que você entenda que você vai ter um retorno lá na frente, um emprego, algo nesse sentido. Eu fiz administração de empresas há algum tempo atrás, bem pouquinho tempo. E quando eu fiz administração de empresas, eu fiquei meio frustrado, porque eu pensei que eu ia me formar, sou formado, eu vou ter trabalho, né? Minha cabeça juvenil. Nada, eu não tive trabalho, Samuel. Eu tive que me virar. E o louco que eu consegui fazer administração com muito sacrifício, graças ao bom Deus, mas eu queria ser jornalista. Eu queria ter feito comunicação. Era outra coisa e não deu certo. Depois disso que eu tive que fazer um curso para conseguir me capacitar, entrar como estagiário numa empresa já formado. Antigamente falava trainee, né? Hoje em dia eu nem sei qual é a sigla.
para eu conseguir começar a ter uma rotina, a famosa experiência no mercado de trabalho. Aí tinha oportunidades maravilhosas, eu tinha todas as qualificações, mas 95% das vagas tinham uma tarja bem grande escrito: experiência mínima comprovada de 2 anos na carteira de trabalho. Eu não consegui emprego. Enfim, então a possibilidade de você fazer uma Exceed Academy, se especializar num módulo SAP, para que você vá para o mercado de trabalho, ela é rica por quê? Porque na Academy você já aprende a atender cliente com quem atende cliente no seu dia a dia, e você já consegue trabalhar o quê? Essa troca, essa experiência, podendo ser aproveitado tanto na Exceed quanto em clientes, como a gente mostrou, aquele monte de cliente que liga para a gente diariamente falando: preciso de um consultor, preciso de um consultor. Tem alguém para me indicar? Tem algum menino bom aí? Tem alguma menina esperta aí? Ou seja, a entrada no mercado de trabalho, ela realmente se torna mais eficaz com o nosso modelo. O modelo de consultoria, prestação de serviço no geral, né? Depende de pessoas, né? E a gente precisa de pessoas capacitadas. Por isso a gente investe ali na Academy, tá bom? Os nossos resultados, realmente, eles são resultados expressivos. Atualmente, né, a Exceed, desde 2023, ela já formou mais de 2.500 alunos, 3 instituições de parcerias, né, tanto na América Latina aqui no Brasil. A Exceed, ela já ministrou mais de 70 cursos, e hoje a gente contém um escopo de 50 professores, né, 50 mestres, para ter essa troca com vocês. A gente tem parcerias com algumas instituições de ensino, né, Samuel? Isso. Algumas estão aqui, para vocês entenderem um pouquinho da robustez dessa possibilidade, dessa oportunidade. A parceria com essas universidades é onde a gente vai, faz um curso imersivo de 1, 2 semanas, né, com cases, práticas de projeto, né. No momento, a gente está fazendo um curso na UAD, que é uma universidade na Argentina, começou essa semana, termina semana que vem, e eu sou responsável, inclusive, pelo curso da semana que vem, tá? Mas a gente já fez bastante curso na FEI, na FATEC, na INSPER, que são universidades ali de São Paulo, e quem sabe, estava falando com o professor Cristiano, talvez aqui também. Realmente. Vamos falar um pouquinho de SAP, para vocês entenderem melhor o que é essa SAP que o Leonardo, que o Samuel estão falando, que a Exceed investiu e hoje é uma empresa que representa ela. A gente já falou o que é a Exceed, né? Vocês conheceram um pouco dos números da Exceed. Agora a gente vai falar para vocês o que é SAP, né? Alguns até chamam de SAP. Na verdade, SAP é uma sigla, é uma palavra em alemão. Não vou me arriscar aqui a falar alemão, não sei alemão, mas significa sistemas, aplicativos e produtos para processamento de dados, tá? É uma empresa que foi criada em 72, tá? Por ex-funcionários da IBM. Eles saíram, criaram essa empresa, e a empresa chegou no Brasil em 95, né? Chegou em 95, eu tinha um sistema ali chamado R2, R3, tem muitas empresas hoje que ainda utilizam, mas em 2004 ela lançou o SAP ECC, que é um sistema para gestão, né, empresarial. E tem muita empresa hoje que utiliza o SAP ECC, tá? Em 2015, a SAP lançou o SAP S/4HANA, né, uma outra plataforma, um visual mais amigável, mais tecnológica, cobrindo mais funcionalidades, tá? A SAP, ela é conhecida por soluções ERP, e para quem não sabe, ERP é um sistema de gestão de empresa, então cobre a empresa como um todo, tá? São sistemas muito grandes, e eu vou passar agora em números para vocês o quanto a SAP é grande, tá? Para lá. Só um detalhe, Samuel, para o pessoal entender melhor. A nossa timeline, falando de SAP, para vocês que tem muita gente de tecnologia aqui, né? Eu vi que são diversos cursos, né? Quando a gente está falando da fundação até 2004, com a ferramenta ECC, a gente está falando de solução on-premise, tá? Que é servidor local, com banco de dados, estruturação, aquela loucura, rede, ar-condicionado em cima do servidor, para ele não pegar fogo, enfim. Quando a gente fala de 2015 para frente, que é o S4, a gente está falando de nuvem, a gente está falando de futuro,
A gente está falando de alta tecnologia, está falando de IA, está falando de um monte de coisa. Aplicativo, né? Enfim. Então, a diferença de quem usa hoje o ECC é porque ele está on-premise, proprietário, e quem vai para o S4, né, que ele vai para a nuvem. Beleza? Só para vocês entenderem melhor. Obrigado. Aqui algumas informações ligadas a SAP para vocês terem dimensão quanto a empresa é grande, né? Hoje ela é líder mundial em software corporativo, então hoje é a maior fornecedora do mundo em ERPs, tá? Ela possui mais de 440 mil clientes e ela está presente em 180 países, tá? Ela tem diariamente 11 milhões e meio de pessoas usando seus sistemas, né? Nessas empresas todas que são seus clientes. Tá? Ela atende 35 diferentes tipos de indústrias. O que eu estou dizendo? Seus sistemas, através de seus sistemas, é possível fazer gestão de hospitais, indústrias, como metalurgia, empresas bancárias, como a Cielo, e a gente atende a Cielo, siderurgias, bens de consumo, enfim, empresas de tempero, a gente atende, por exemplo, a Ginomoto. Tá? E ela é polo ali de inovação e tecnologia. Aqui alguns outros números ligados à SAP, né? Ela tem 105 mil colaboradores, tá? Esses colaboradores estão distribuídos em 157 países. Ela tem 24 mil parceiros, tá? Parceiros são empresas que fazem suas implementações, seus projetos, tá? Ela está em 98% das empresas mais valiosas do mundo, né? Então aqui a gente traz alguns exemplos, tá? BMW, Bosch, Siemens, Nestlé e outras mais. 78% dos alimentos que são distribuídos no mundo usam SAP, tá? 82% das empresas que distribuem recursos médicos, né, elas utilizam SAP. 77% de todas as transações ou receitas geradas mundialmente passam por algum sistema da SAP. E 50% das maiores empresas no Brasil também utilizam SAP. Então, só para vocês terem dimensão do quanto é grandioso, o quanto é expressivo esses números, né, ligados à SAP. E por que esses sistemas da SAP são tão importantes, né? Primeiro, né, empresas tão grandes, elas precisam de informação atualizada, né, em tempo real, né? E os sistemas da SAP te permitem isso, né? Consegue fazer gestão da empresa como um todo em tempo real, tomada de decisão mais rápida, né? Integração de dados, né? Consegue otimizar processos. Hoje mais cedo eu estava conversando com um colega de trabalho, a gente presta serviço lá através da Exceed Consulting para a Ginomoto. A gente não sabe, mas a Ginomoto é uma empresa japonesa que tem mais de 50 plantas no mundo, né? Imagina lá a holding no Japão, tendo que gerenciar todas essas pessoas, todas essas plantas, sem sistema, não um sistema robusto, né, que permita visibilidade em todas elas, né? E a SAP atende eles dessa maneira, tá? Essa parte é bem interessante, né, Samuel? Porque tem tudo a ver com a Academy. A gente está falando de cursos, especialização, academia, SAP. Essas caixinhas são os módulos da solução SAP. Tá? Quando a gente pensa num conceito de ERP, que é realmente a gestão integrada de suprimentos, de entrada e saída dentro de uma companhia, a gente tem que imaginar o conceito de ERP na essência, que é a visão de modular os processos. Aí, por que é interessante, né, Samuel, o gancho quando a gente fala de Academy? Os cursos, para ser consultor SAP, ele é dividido por módulo. Então, você pode ser um especialista de FI, que vai trabalhar a visão financeira,
você pode ser um especialista de controladoria, que é o CEO, você pode trabalhar a visão de MM de materiais, SD, distribuição e assim sucessivamente. O Samuel é um cara especializado na parte aqui, ó, IBP, TM, WM, IPP, enfim. Não é à toa que ele está à frente aí de um time fantástico na nossa companhia. Eu queria fazer essa análise aí só para a galera entender melhor, porque de fato é para tangibilizar. Fazer uma analogia aqui para vocês, né? A SAP, né, produz sistemas muito robustos, né? Atendem empresas muito grandes, e entendam esses sistemas como um grande escritório, né? E quando você vai num grande escritório, tem várias salas lá, na sala tem uma plaquinha, né? Que ali dentro funciona alguma coisa diferente que funciona em outra sala, né? A plaquinha chamada FI, né? Nessa sala que chama FI, vai tratar de processos ligados a finanças. Então, dentro do módulo FI, são os processos financeiros de uma companhia. Então, a gente tem consultores que lidam com funcionalidades, relatórios ligados a FI. CO é controladoria, custos, MM, materiais, então estoque, movimentação de material, matéria-prima, está dentro do módulo MM. SD trata com vendas e distribuição. Para cada caixinha dessa, a gente tem consultores especialistas. Tem projetos, tem contratos, melhorias. A gente consegue trabalhar separadamente em cada caixinha, né? Quando um cliente implementa um projeto SAP, vou colocar SAP na minha empresa, ela vem e implementa parte, ou às vezes, até todas essas caixinhas, tá? Eu sou especialista aqui no caso, não sou tanto quanto o Léo falou assim, mas eu conheço bastante aqui de IBP. Modéstia. Pode passar mais um. Aqui são outros módulos, tá? A gente tem o módulo BTP. Pensem no módulo BTP como uma folha em branco, onde tudo é possível criar e então conectar aos outros demais módulos da SAP, tá? A BAP é a linguagem de programação. Em projetos, é muito comum a gente tentar adaptar o sistema aos processos dos clientes. E, às vezes, essas adaptações passam para o que a gente chama de customização do sistema. E a customização é feita via linguagem ABAP. Então, tem desenvolvedor na SAP? Tem. E ele trabalha nessa linguagem ABAP. Fiori é a interface web para acessar algum produto da SAP. Tá? Você entra no navegador, um Chrome ou qualquer outro, um Edge, coloca lá um endereço disponibilizado para SAP e você loga no sistema. Pode ser feito pelo celular ou um tablet também. E aí esse meio de acesso se chama Fiori. E Basis é um outro módulo mais ligado ali a servidores, gestão de acesso. Tá? Pode passar? Bom, a gente explicou para vocês, né, quem é Exceed, quem é SAP, né? Agora a gente vai falar o que é uma consultoria SAP. O que a Exceed, então, faz, né, sendo esse parceiro da SAP, né? Como dito pelo Léo, né, e eu falei mais cedo, enfatizei, a gente é um parceiro da SAP Gold, então a gente faz projetos, né, a gente faz implementações, a gente faz otimização de processo nos nossos clientes, né, e por ter uma boa avaliação, um bom feedback dos clientes, a gente recebe uma chancela, um selo como parceiro Gold, tá? A gente adapta as soluções da SAP às necessidades dos nossos clientes. Então, a gente chega lá no cliente, vai escutá-lo, vai entender suas dores, vai entender seus processos e adaptar o sistema à sua necessidade. A gente garante que os módulos, né, e as funcionalidades ali da SAP atendam aos nossos clientes, tá? E aí um ponto, tá por último aqui, muito importante, né, deveria até estar em primeiro, a gente minimiza os riscos associados a uma implementação, um projeto de SAP. Pensem, né? Quem utiliza SAP são empresas muito grandes, né? Stellantis utiliza SAP, a Valorec aqui do lado utiliza SAP, a Vale, são empresas próximas da gente aqui que vocês conhecem, utilizam SAP, né? Um dia parado ali, sem sistema, sem faturar, é um prejuízo de milhões, né? E a gente, através de metodologia de gestão de projeto, a gente evita que isso aconteça, tá? Então, a gente, além de ser uma consultoria que implementa projetos de SAP, a gente é uma consultoria que faz gestão de projetos e usa de metodologia para mitigar esses riscos. E no dia a dia, né, Samuel, é o meu desafio proporcionar todas essas garantias aqui, ó, para o nosso futuro cliente. Eu, como comercial da companhia, eu tenho que, de fato, atender todas essas expectativas do meu cliente, que são dores latentes diárias,
que, de fato, fazem ele olhar para o mercado e escolherem uma SAP ou uma Exceed Academy, ou uma Exceed Consult, perdão, para, de fato, trazer essa segurança. E o cara que vai lá na linha de frente, que entra na sala de uma diretoria com um monte de gente lá querendo sanar todas essas dúvidas aí, é o profissional da área comercial. Então, se alguém aqui não quiser ir para a área técnica, fala comigo. A gente também precisa de pessoas e profissionais aí com esse skill para garantir tudo isso. Pode passar. Né? O que uma consultoria SAP faz? Né? Aqui um resumo do que eu estava dizendo. Né? Ela faz implementação de projetos, né, da SAP, seus sistemas. Como o Léo falou, SAP SCC é um sistema da SAP, né? Um SAP S4HANA é outro sistema da SAP, e ela tem vários outros mais. Tá? A gente faz migração. Então, por exemplo, um cliente que tinha um SAP SCC on-premise e quer migrar para a nuvem, um SAP S4HANA, a gente conduz um projeto assim. Tá? A gente faz customização, configuração, né? Às vezes o cliente já tem um sistema da SAP, mas aí ele quer fazer uma customização para se adequar a um processo particular só dele. Tá? E a gente vai lá e faz esse tipo de customização. Entende o processo e coloca ele para funcionar dentro do sistema. Tá? A gente integra os sistemas da SAP a outros sistemas, né? Não necessariamente da SAP, otimiza os processos e depois de implementado, a gente oferece contratos ali para fazer o suporte, melhorias, manutenção do sistema. Tá? Isso é super importante. Pode passar, Luiz. Isso é legal. Isso é bem legal. Na minha época não tinha isso. Qual que é a carreira de alguém que queira entrar numa consultoria da SAP? Né? No caso aqui, é Exceed Consulting, né? A gente propõe que ela entre como um estagiário, tá? Então, volto a dizer aqui, né, essa apresentação aqui, no final das contas, né, a gente está fazendo um convite para vocês seguirem esse processo, tá? Depois de estagiário, se a pessoa entender ali que faz sentido para ela e a empresa entender que faz sentido para a empresa manter aquele profissional, ela se torna um trainee. Depois que ela adquirir algumas experiências, participar de alguns projetos, né, já começar a atender alguns clientes, ela passa para ser um júnior. Depois de júnior, pleno, sênior, né? E aí ela tem a possibilidade de seguir uma carreira mais técnica, ela vai se tornar um especialista ou arquiteto, né? Um arquiteto ou um especialista, ele atende vários clientes ao mesmo tempo, mas ele não está dedicado em um específico, tá bom? Ou ele vai se tornar ali um gerente, migrando para uma área mais comercial ou para uma área mais de gestão de projeto, tá? Samuel, posso mudar no meio do caminho, né? Eu posso lá de especialista, em algum momento atuar como gerente ou depois ir para uma área comercial? Pode, tá? A exemplo de mim. Eu comecei trabalhando com gestão de projeto, hoje atuo como especialista, em alguns momentos ali como gerente de portfólio, tá? E também trabalho para dar cursos ali, levar um pouco do dia a dia da prática para os alunos. Uma observação que é interessante, eu acho que vocês devem, assim, eu, no lugar de vocês, eu iria olhar isso, tá? Eu sou muito visual, então eu iria para os números ali, ó. 1 ano, 2 anos, 4 anos, 7 anos para eu ser sênior, e eu sou impaciente. Eu me dedico muito para que no tempo correto eu consiga me especializar. Mas não necessariamente 7 anos te transforma num consultor sênior. Isso depende de você. Com certeza. Tá bom? Então, cara, Leonardo, desses anos aí que você falou que tem de mercado, você já viu um cara que começou ali como estagiário e em 2 anos ele ser um cara sênior? Já. Muitas vezes. Tem muitos. Porque ele fazia acontecer. Talento natural, estudo, dedicação, empenho, fé, não sei. Ele era um cara sênior. Ele fez o negócio acontecer, então é um desafio. Beleza? O legal da consultoria, pessoal, é que é um sistema meritocrático, né? E depende de você, né? Depende das suas entregas, depende do quanto você se capacita, do quanto você estuda, do quanto você se dedica. E ninguém aqui está dizendo que é para você doar a sua vida e trabalhar de manhã, de noite, né, de madrugada. Não é o caminho, né?
Todo mundo tem que... A gente fez questão de mostrar aqui no início da apresentação, todo mundo tem vida pessoal, gosta de fazer outras coisas além do trabalho, mas é eficácia, é entregar melhor, não entregar mais, né? É ter horas produtivas. Esse aí que é o caminho. Interessantíssimo você ter falado isso, Samuel. Legal que o Samuel está há 4 anos, quase 5 na companhia, eu estou há 1 ano, eu vim de mercado, vim de concorrente. A Exceed foi lá na outra concorrente, bateu e me convidou para eu estar aqui na Exceed hoje. E um dos diferenciais que a Exceed me trouxe, mexeu muito com o meu ego, foi uma proposta ousada, lógico, comercialmente falando, foi interessante. A marca SAP também foi realmente um alvo, assim, quando eu vi. Mas a possibilidade de você fazer carreira e crescer na companhia com possibilidades assim meio que inimagináveis quando você está no passado, né, no concorrente, faz toda a diferença. Um exemplo, eu sou um cara comercial, já estou naquele padrão aqui, mas que está mais voltado para a parte técnica, né, mas de liderança, de atendimento ao público, de padrão executivo. Mas uma palavra que um dos sócios da Exceed comentou foi interessante, me fez realmente dizer onde eu assino. É que tanto eu como Samuel, quanto vocês, com o nosso esforço, o mérito pode nos tornar sócios da Exceed. A Exceed começou com 2 sócios há 13 anos atrás. Hoje são 8. 8. E 4 foram feitos agora há pouco tempo, né, em fevereiro. O meu chefe virou por sócio mérito. em fevereiro. O cara é sócio da companhia. E eu falei para o meu diretor, falei assim, em 3 anos eu vou ser seu sócio. Ele falou, eu acho que vai ser em 5. Aí eu falei, eu vou tentar te calar, porque eu quero 3. Mas isso é legal falar, tá, gente? Inclusive, tem um dos sócios, ele começou como estagiário. Estagiário. Pode passar. 5 anos de carreira, né? 5 ou 7? O casado tem 5 anos. 5 anos. 5 anos de estagiário, ele passou a ser um executivo, sócio da empresa. Ele fez acontecer. Atuação de um consultor SAP, né? Tem uma lista aqui de atribuições que um consultor, né, normalmente ele faz. Não todas ao mesmo tempo, depende do cliente, depende do contrato, tá? Análise de requisitos do negócio. Não, o que é isso? A gente chega no cliente, né, faz ali uma avaliação, entende as dores do cliente, conversa com ele, e depois leva para dentro de casa para fazer uma proposta, né, entender que tipo de contrato, que tipo de sistema, né, que tipo de solução vai atender aquela dor. Tá bom? Planejamento e estratégia de implementação, a gente faz muito isso, quando vai, né, entender a dor do cliente, a gente traz para dentro de casa, aqui que a gente vai fazer para atender aquela dor, né? Integração de sistemas, treinamento de usuários, né? Aí eu até estendo, não apenas treinamento de usuários, não, o que seriam os usuários aqui são as pessoas que utilizam o sistema, né? A gente faz o projeto e a gente tem que capacitar aquelas pessoas depois para utilizar o sistema, né? A gente vai além, a gente capacita pessoas para fomentar o mercado, para formar consultores, para formar novos usuários, né? Às vezes tem pessoas que chegam até a gente que já utilizam a ferramenta, mas acham que não utilizam na sua plenitude. Sua plenitude. E a gente vai, faz treinamento para passarem a utilizar mais. A gente apoia a imigração de dados, testes de sistema, suporte pós-implementação, otimização de processo, né? Isso a gente faz muito. Tem muita empresa que às vezes executa algum processo e entende que não executa bem. Como a gente tem acesso a várias empresas, diferentes mercados, a gente consegue passar uma boa prática de um cliente para outro, né? A gente não vai passar detalhes ali do negócio, não é isso, mas a gente vai falar de processo, né? Isso é o legal de trabalhar em consultoria, é o que me encanta, né? Eu tenho acesso a vários setores, várias empresas diferentes, né? E posso conhecer seus processos, né? Isso é muito rico na consultoria. Depois de alguns anos, você consegue explicar um processo para outro, e para outro, e para outro, né? E fazer sentido. Gestão de riscos, que eu falei mais cedo, né? Empresas que lidam com SAP são empresas muito grandes, e parar um turno de produção de uma siderúrgica representa muito. Milhões. É impacto em vendas, é impacto em faturamento, é impacto em despacho, impacto em atendimento de pedidos,
né? Então, a gente utiliza ali de metodologia para mitigar esses riscos. Documentação, relatórios, gestão de mudança. Eu brinco que esse papel do consultor, aí ele é muito relacionado para um psicólogo. Porque é a minha rotina do dia a dia, Samuel. Eu visito empresas diariamente e recentemente, eu acho que foi início da semana passada, eu visitei um cliente aqui em Minas. Ele trabalha numa indústria metalmecânica. Então, ele produz uns equipamentos gigantescos lá para a área de mineração e etc. Ele tem um sisteminha pequeno que ele fez na empresa dele, do setor dele de TI, que só cuida de back-office lá, compra, vende, estoca e etc. Mas o core da empresa dele, o core business é o quê? É a produção, é a caldeiraria lá, é a mão na massa, é o ferro, é a solda, é a pintura. E eu, cara, beleza, como é que tu trabalha esse teu desafio aqui? Ele, seu João fez assim há 50 anos atrás no torno mecânico, eu estou fazendo e é no Excel. E a empresa hoje fatura 800 milhões por ano. Eu falei, cara, como assim? Quantas pessoas trabalham no back-office? Ele falou, 70% do meu time é administrativo. Então, ele tem um cara para fazer a planilha, um cara para checar a planilha, um cara para validar a planilha, outro cara para olhar, outro cara para olhar. Cara, ele me apresentou um pátio gigantesco, eu acho que de uns 200 metros quadrados, pra vocês terem uma ideia de dimensão, com um cemitério de equipamentos, de produtos do portfólio que eles fabricaram nos últimos 2 anos, duplicado, que não tinha pedido, que tinha não conformidade de qualidade, porque ele não tem um sistema de gestão para cuidar do processo produtivo. Sendo lá no PCP, no PCM, no carga-máquina, etc., para produzir com qualidade, com insumos certinho, centro de custo e etc. Só agora, 50 anos depois, faturando 800 milhões por ano, ele atentou a isso e está, se Deus quiser, comprando esse AP comigo aí nas próximas semanas. Isso aí. E vai pegar para você o projeto para implementar. Isso é muito legal. A gente trabalha com uma fabricante de calçados, uma empresa brasileira, porém multinacional, é a principal aí do mercado. E estava fazendo uma reunião recente com eles, e aí eles contaram que um processo que eles executam lá na área de planejamento leva 2 meses para ser feito. Que tem que passar por várias áreas, validações. E isso, para nós da consultoria, soou uma surpresa, porque é um processo que em outras empresas levam 15, 20 dias. E aí, quando a gente contou isso para eles, ele falou, sério? Foi sério? Não, tá errado, cara. 2 meses não se faz, né? Dá para reduzir, tem muito espaço para reduzir. Então, isso que é o legal de trabalhar com consultoria, é você saber, né, por outros clientes, por outras empresas, que há oportunidade e conseguir ajudar, então, seu cliente. Pode começar. Quais são os diferenciais, né? Isso é legal. Os diferenciais de um consultor SAP, né? Eu, como comercial, gosto dessa aqui, ó. Estabilidade financeira. Maravilhosa. Também gosto, mas tem outros que eu gosto mais. Comercial, né? Alta demanda, né, do mercado de trabalho, né? Hoje a gente não consegue atender toda a demanda do mercado de trabalho porque falta pessoas capacitadas, né? Esse é o grande ponto. Por isso que a gente vem aqui nas universidades, a gente dá curso, a gente capacita, porque falta pessoas capacitadas para atender a demanda. E uma empresa de consultoria só cresce com pessoas, né? O serviço é prestado através de pessoas. Samu, uma coisa legal. Autonomia e flexibilidade. Vou chegar lá. Olha Esse qual é o muito emblema legal. dela, Esse é o uma que me encanta. casinha. Lembra que no meu histórico lá pessoal, tá, que eu joguei bola, fiz jiu-jitsu, faço isso, faço aquilo, corro, tenho 2 meninos e brinco com eles, e tem até uma foto lá da Torre Eiffel, né? Não sei se vocês viram lá com a minha família. Não é a da França, tá? É o Eiffel, é lá de Lagoa Santa, aquela torre lá, bonitinha. Então, tendo autonomia e flexibilidade, eu consigo dedicar com a minha família. Eu consigo dedicar com os meus hobbies. Por quê? Porque a tecnologia é isso, meu. Eu posso trabalhar no meu celular, posso meter a mão no bolso, tem e-mail gritando um monte de coisa aqui. Posso trabalhar de casa, computador, mas são 22 reuniões por dia, né, Samuel? Sai uma entre outra. Trabalha muito.
Mas é legal porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu estou trabalhando, se eu Mas precisar. essa flexibilidade e essa autonomia sobre o nosso tempo é o que mais me encanta. É o que mais me chama para ficar e me manter na consultoria. Né? Eu falei para vocês, eu faço um tanto de coisa. Né? Eu jogo tênis 3 vezes por semana, eu jogo squash 2 vezes. Eu tenho um negócio, além da consultoria, que eu precisei monetizar para continuar consumindo café, porque estava caro. Virou uma torrefação de cafés. Sou casado, casamento consome tempo, viu, gente? Eu tenho 2 sobrinhos que a cada 15 dias aparecem lá em casa, são 2 pentelhos que tocam terror, e eu trabalho, né? Tenho uma equipe de 25 consultores, atendo aí uns 15 a 20 contratos. Eu consigo ter flexibilidade, consigo fazer tudo na minha semana, né? E estudo ainda, eu estudo idiomas, adoro aprender idiomas, viajo, adoro fazer passeio. Então, eu acho que eu consigo fazer tudo isso por conta da maneira como eu trabalho, essa flexibilidade. E a consultoria me permite. Tá? Estabilidade financeira, como o Léo falou, consultores SAP são muito bem remunerados, são reconhecidos no mercado. Né? A consultoria SAP é, para empresas muito grandes, né? Então, por isso é bem reconhecido no mercado. Você te permite trabalhar em diversos setores, como eu falei, né? A gente tem cliente que é fabricante de temperos, como eu falei, a Ajinomoto, tem fabricante de bens de consumo, como a Electrolux, siderúrgicas, metalúrgicas, hospitais, bancos. Então, você vai conseguir conhecer um pouquinho de cada, né? Isso é muito legal. Você vai estar numa comunidade de especialistas e você vai ter uma carreira consolidada, né? A gente tem pessoas que trabalharam com a gente e hoje estão trabalhando na Ásia, estão trabalhando na Europa, Estados Unidos, né, aqui no Chile, né? Pessoas que estavam trabalhando lá e agora estão trabalhando com a gente. Remotamente, né? É possível trabalhar em diversos lugares. Samuel, posso falar um pouquinho mais de mim? Vamos lá. Olha como é que isso é interessante. Em 2001, acho que nem todo mundo já era nascido aqui em 2001, né? Em 2001, eu trabalhei numa companhia coreana, bem famosa aí. Pode falar a marca aqui? Pode, né? LG Electronics. Trabalhei lá. Fui analista de processo produtivo. E lá usava SAP, o R3, o antigo. Eu entrei como usuário. Fui, como todo bom curioso, tentando aprender, etc. Aprendi, dominei. E eu fazia um projeto lá chamado TDRW. O que é esse projeto? Ele tinha que melhorar a performance de uma linha de produção. Na época, era uma linha de produção para inserção automática, que era aquelas placas de TV gigantescas que botavam os componentes em pé e etc. E a companhia ela traçava metas de melhoria contínua para aquele processo ele ser mais rápido. Milésimos de segundos que você conseguia melhorar na produção de um equipamento, ele impactava naquela produção diária e assim, enfim, o faturamento, etc. Olha como a SAP ela traz possibilidades. Um menino novinho pra caramba, não tinha nem bigode, enfim, tinha até cabelo. Do nada, os caras chegaram e falaram assim: Leonardo, se fizer um trabalho legal, você vai viajar pela empresa para fazer um curso nos Estados Unidos. Eu falei: o quê? Eu não sabia nem o que era passaporte. Fui para os Estados Unidos. Voltei, demorou 3 meses. Leonardo, aquela melhoria que você ganhou um prêmio aqui na companhia vai te habilitar para você ir na Coreia conhecer a matriz. Eu fui para a Coreia, gente. Um menino, que nem vocês, trabalhando com SAP como usuário. E eu não era consultor, eu era usuário de uma empresa cliente SAP. Então, a possibilidade, isso em 2001, 2000, em média, muito tempo atrás, que a tecnologia não era tudo isso como hoje em dia, né? Eu tive essas possibilidades. Imaginem vocês, com o que tem de tecnologia, numa faculdade boa pra caramba, tendo possibilidade de ser um consultor SAP, se especializar, fazer carreira, o céu é o limite. Verdade. Pela Exceed, semana que vem, eu falei para vocês, eu estou na Argentina. Essa semana, quem está dando curso lá é um consultor chamado Caio. Ele começou com a gente como estagiário, hoje ele dá curso, está lá na Argentina dando curso.
Pela Exceed eu já tive em Portugal, já tive no Chile e outros países, e diariamente eu estou falando com clientes aí da Europa, Estados Unidos e outras regiões, né? Então, para quem quer trabalhar em outros países, conhecer outras culturas, é uma oportunidade muito grande. Ímpar. Oportunidade ímpar. Ah, legal, né? A gente apresentou a Exceed, apresentou o que é SAP, apresentou né, o que a gente espera de um consultor SAP, né? Quais são os diferenciais, o que é legal em ser consultor SAP. Agora a gente vai mostrar para vocês o que a gente tem para oferecer, né? Então, o que é esse convite? Pode passar? Essa pessoa aqui é o Matheus Boa Sorte, ele é um consultor de SAP IBP, é a área a qual eu sou especialista, a gente trabalhou juntos em projetos, e ele gravou um vídeo aqui para falar um pouco da experiência dele, né? Pode dar um play. Não avisei que teria vídeo aí. Que bom que tem legenda, né? Qualquer coisa. Né? Muito legal. Realmente é todo o exemplo que a gente deu aqui tangibilizado, né, Samuel? Participei de 2 projetos com Boa Sorte. Ele é um cara que se dedicou bastante ali no curso da Academy, e ele colheu, né, o quanto ele se dedicou, ele correu atrás, né, ele teve a oportunidade e abraçou, né, e ele continua como consultor, né, fazendo projeto na Europa, acho que agora ele está no projeto no Chile, né, então a oportunidade está aí, pessoal. Falando da Academy, né, a gente explicou ali mais cedo que a Academy, né, essa unidade de negócio da Exceed, que forma pessoas, né, para trabalhar ali como consultor, ou pessoas que já lidam com sistemas da SAP, mas querem aprender um pouco mais, certo? E aqui a gente tem aqui temas, né, estruturas, tópicos que a Academy trabalha, né? A primeira delas aqui, SAP IBP, onde eu sou especialista, né? A gente dá bastante curso, inclusive esse curso que eu vou ministrar semana que vem é desse tópico. Em SAP IBP, a gente apresenta ali cases da área de planejamento de produção, planejamento de estoque, planejamento de demanda, otimização de produção, lida muito com otimizadores, tá? O curso de EWM é voltado para gestão de galpão, depósito. Então, quem faz esse curso aqui vai aprender a fazer isso, tá? Vai ser um consultor ou um key user, né, um usuário-chave em projetos de SAP. SAP TM é de Transportation Management, é gestão de transporte,
né? Então, indústrias que escoam sua produção ali através de caminhão precisam de um sistema para fazer isso, né? Para coordenar isso, né? Então, tem um módulo na SAP, né? Um módulo ali que cuida de transportes, né? E a gente ensina como mexer nesse módulo, inclusive como ser um consultor. Pode passar? Há vários outros, né? FI, CO no caso, né? Lembra ali do escritório grande com a portinha, a plaquinha, né? A plaquinha de FI e CO lida com finanças e custos, né? Então a gente tem um curso voltado para FI e CO, que é de finanças e custos. MM lida com materiais, né? Então quem trabalha em indústria, não sei se alguém aqui trabalha, por exemplo, próximo aqui de nós, a Valorec, lida ali com o dia a dia, movimentação de materiais, é o módulo MM, tá? Módulo SD trabalha com vendas de distribuição, então entrada de pedido, confirmação de ordem de venda, lida no módulo SD. Módulo PP, PM e QM, planejamento de produção, mas no nível bem operacional, ordens de produção, que vai produzir na próxima hora, no próximo turno, manutenção de planta, controle de qualidade, tudo é nesse módulo aqui. Tudo que o sistema da SAP faz desses processos, aprende-se nesse curso. Para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês, a gente colocou ali na visão de público, de fato, as áreas que são mais correlativas. Observam que a administração de empresas está em todas, né? Então, eu fiz o curso certo lá atrás. Beleza? Aceitou, Léo. Sou bobo, não. Pessoal, isso não significa que não está citando o meu curso ali, eu sou de um curso diferente, eu queria ir para aquela área ali onde não fala o meu curso, eu não posso? Não, não significa isso, tá? A gente tem um arquiteto hoje que ele é formado em fisioterapia. É verdade. Nada a ver, né? Tá? Mas o cara é bom pra caramba. Me Ele é muito ajuda bom. hoje, tava me xingando no computador, Ele mas tudo bem. O cara é bom. Ele é muito bom. Mas ele se interessou, ele correu atrás, estudou, fez projeto, entregou, né? Então, aqui é que a gente coloca o curso aqui, é mais ou menos assim, ciências contábeis, gestão financeira, né, administração, talvez vejam esses processos, né, e aí vão ter talvez um pouco mais de facilidade. Mas a gente tem outras pessoas, engenharias que lidam aqui com FICO, né, fisioterapia, veterinária, então depende da pessoa, ela correr atrás e estudar. Tá? Pode passar? PTP, né, que eu falei para vocês, é uma plataforma de desenvolvimento onde a gente consegue construir. Acho que voltou. Eu acho que voltou o slide. Não? Pode ser. BTP é uma plataforma onde a gente consegue construir, é uma tela branca, né, a gente consegue desenvolver, aqui é onde ficam os agentes de inteligência artificial, a gente se conecta a essa plataforma e conecta aos sistemas da SAP, né, é onde a SAP tem mais investido, né, quando você olha no roadmap e novas funcionalidades que saem, são ligadas ao BTP, hoje o BTP ele envolve todos os sistemas da SAP, a BAP é a linguagem de programação, né? Então, se alguém aqui gosta de programar, desenvolver, gosta de codificar, tem a oportunidade de aprender a fazer isso através de um curso, né, estruturado, com cases. E gestão de projeto, né? Como eu falei, a Exceed, ela é uma consultoria em gestão de projetos, né? E ela dá curso para isso, tá? Inclusive, a gente tem pessoas que trabalham com a gente hoje, né? Eu tenho contratos fazendo gestão de projetos. Um dos gerentes a gente contratou era um estagiário que fez o curso, entrou como estagiário e hoje está fazendo gestão de projeto com a gente. Pessoal, não perguntei, tem alguma dúvida até aqui? Ninguém levantou a mão? Se alguém quiser que eu volte alguma coisa aqui, ficou com dúvida, eu volto, viu? Como funciona o processo seletivo? Tá? Para fazer parte aqui e, como eu disse, trabalhar ombro a ombro, né? No time da Exceed, tá? Primeiro passo, né? A gente quem faz aqui, os colaboradores da Exceed, no caso eu trabalho na Exceed, o Léo trabalha na Exceed, a gente vem contar para vocês um pouco da nossa experiência, como é o dia a dia. Então, por isso que eu falei, se vocês tiverem curiosidade, alguma pergunta, Samuel, como é que funciona isso? Como é que é assado? Como é que é trabalhar remoto? Como é que é atender um tanto de cliente? Como é que você organiza sua agenda? Você trabalha de madrugada? Você vai atender a Europa? Como é que isso funciona?
precisa ter um inglês aí fluente, dá tempo de aprender, precisa falar espanhol, fique à vontade, tá? A ideia aqui é para isso, tá? Para tirar essas dúvidas. A gente faz... Argentina. Eu falo 3, né? Eu falo em português, inglês e espanhol, né? Eu também falo 3, português, inglês e espanhol. Mas o meu inglês está sendo montado, tá, gente? Ainda não está igual ao do Samuel. Mas vamos lá. O inglês é o principal, né? Mas o inglês é o Todo mundo se principal. comunica com o inglês, né? Mas aí os países aqui da América do Sul, Argentina, Chile, ainda tem uma resistência em falar inglês. Então se fala Exato. espanhol. A gente tem consultores hoje no time que falam, que são da Argentina e do Chile, né? Então aí a gente acaba tendo que desenvolver o espanhol também. De idiomas? Não. Não. A empresa incentiva você a estudar idiomas, né? Inevitavelmente, trabalhando lá, você acaba aprendendo, se desenvolvendo mais. Tá? Existe benefícios para colaboradores Exceed. Isso. Através do nosso RH, ele traz parcerias para que a gente consiga, dentro do pacote lá de parcerias, estudar em algumas escolas de idiomas e etc. A Exceed, ela tem parcerias com várias instituições de ensino e aí existe um incentivo. benefícios de ter desconto e estudar, né? Estou usando uma. Eu estava falando, quando você está trabalhando com Exceed, você tem que lidar com clientes do exterior, com pessoas do seu lado ali em reunião que falam espanhol, você acaba tendo que aprender no dia a dia. Esse processo é apenas para quem está começando o estágio ou para pessoas que estão mais desenvolvidas, por exemplo, quem já está na parte da gestão, quem já tem uma experiência, um leque aí? Eu entrei no Exceed, eu não entrei como estagiário, felizmente, eu não tive essa oportunidade, eu entrei já com uma posição de gestão, né? É possível entrar sim, a gente admite consultores em nível trainee, pleno, sênior, especialistas, gestores, né? Aqui a gente está apresentando um caminho que é mais comum, né? A gente está disposto a formar pessoas desde, né, da fase de estudante ali, como estagiário, né, e moldando-a até chegar à posição ali, talvez, de um sócio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: eu percebi que vocês trabalham com muitos países diferentes, também falou dos idiomas. Eu queria saber se tem algum requisito de idioma, ou se é apenas um diferencial. E também, quando você passou ali nas diversas áreas que atuam a empresa, eu fiquei na dúvida se tem atuação interdisciplinar ou se é uma coisa, cada setor, você escolhe um setor e entra naquele setor e fica ali, entendeu? Tá. O idioma não é uma restrição para entrar na empresa, mas ele é necessário para você crescer, né? Que à medida que você vai se desenvolvendo na empresa, se faz necessário fazer projetos fora do país, lidar com consultores, lidar com clientes em outro idioma. Então isso é importante para o crescimento, mas para entrar na empresa não. A gente tem várias pessoas lá que não falam outro idioma além do português, tá? A outra pergunta... Na hora que você passou o slide ali, mostrando ali, engenharia de produção, Do tecnologia de público. informação, sistema de informação, aí eu queria saber o seguinte, se a atuação é interdisciplinar, se localiza numa Você área pode e fica mudar. naquela ali, entendeu? Você pode mudar. Isso. Porque Eu sou um pouco exemplo disso, tá? Pode mudar, é flexível, né? Eu entrei para fazer gestão de projeto, era a gestão de posso citar o nome aqui, de um projeto na Electrolux, implementação de sistema na América Latina. Depois eu migrei para uma posição mais técnica, para ser um especialista, porque eu estudei, corri atrás, e hoje eu estou numa posição mais de gestão de portfólio, com uma equipe de consultores, né? Esse exemplo que a gente citou, do Guilherme Casado, que é um sócio hoje da empresa, ele entrou para ser consultor, ele ficou um ano, não sei se você sabia, ele ficou um ano como consultor, e depois ele migrou para uma área comercial, e está até hoje nessa área comercial, né? Então isso é bem dinâmico, né? Eu tenho hoje um consultor júnior que ele está vendo que ele vai querer ir para uma área mais de gestão de projetos, e a gente vai prover essa mudança para ele. Vou te dar um exemplo Obrigado. também para facilitar. Você falou, já tem que falar o idioma tal. Não, né? Mas incomoda não falar. Você se sente um estranho no ninho, tu tá lá no meio da galera lá, a galera falando inglês, espanhol, e tu lá não podendo interagir, entendeu?
Aí aquele teu eu que quer melhorar fala, você vai aprender um idioma de qualquer jeito, aí você vai lá e faz. Então, assim, é levantar da cadeira e fazer, irmão. Tipo isso, entendeu? E pegando um pouco do exemplo dos colegas, do Samuel e etc., eu vim de mercado, eu estou há 1 ano na Exit, entendeu? E eu sou um cara que cursei administração. Então, quando eu olho para o portfólio, lógico, eu tenho uma veia, uma experiência comercial. Eu tenho facilidade, porque eu aprendi processo lá atrás, quando eu trabalhei como estagiário, quando eu trabalhei na indústria, quando eu trabalhei na Coca-Cola também. Eu acho que aquele slide lá que vocês viram, lá que está a minha fotinha do Samuel, e tem um QR Code bem grande, aquilo é para vocês acessarem o nosso link do LinkedIn. Alguém conhece LinkedIn aqui ou só eu? Eu sou velho? Não, acho que a maioria conhece. O que é o LinkedIn? É uma rede social empresarial, né? Vamos pensar de carreira, onde você trabalha todo o teu skill profissional. Você coloca lá o que você fez, as tuas formações, etc., os teus cursos, enfim. Então, se vocês olharem um pouquinho da trajetória do Samuel, que é interessantíssimo, um pouquinho da minha trajetória, é interessante porque a gente tem uma carreira que faz compreender bem o processo empresarial de uma companhia. A gente consegue compreender como é que começa um processo e como é que se finaliza um processo entregando as obrigações contábeis, fiscais, tributárias, etc. De cada 50 empresas que eu atendo hoje, 100 falam de reforma tributária. Ou seja, que é a entrega de uma obrigação. Por que a gente consegue compreender isso? Porque é o fim de tudo. Então, é meio que, assim, neutro você conseguir entrar. Aí você comentou, será que eu posso ir por nessa porque eu gostei dessa ou essa porque... Não, cara, é o que você achar interessante, que arrepiou tua pele, meu conselho de um cara mais velho, arrepiou, você ficou afim, vai, meu, vai e faz. É difícil você tomar decisão por uma coisa que você nunca viveu, né? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, cara. Eu lembro quando eu era criança e aí eu fui no dentista, né? E aí o dentista olhou lá e falou assim, ó, tá faltando um dente aí, cara. Ele não desceu. Você não sentiu falta dele? Eu falei, não vou sentir falta. Eu nunca tive ele, pô. Então, como que a gente, né? A gente não viveu aquilo ali no dia a dia. Vou saber se aquilo ali é o correto para mim, né? A gente entende isso, né? Na Exit. Então, é normal, às vezes as pessoas entram para serem consultores, trabalhar numa área mais técnica, às vezes até dentro de uma área técnica, vou trabalhar mais ligado a integrações, vou trabalhar nesse módulo, eu quero conhecer o outro, migra para o outro, vai depender de você, né? Você vai ter que correr, vai ter que estudar, se mudar de área, você vai ter que estudar um pouco da outra área, para você fazer essa mudança na horizontal, né? E poder, então, assumir desafios na outra área, né? Depende muito mais da pessoa que está se propusando a fazer isso, né? Se propondo a fazer isso, do que propriamente da empresa, né? Que ela vai ter que correr atrás. Samuel, o João foi pro teu time, né? Foi? Isso. Interessante, o João era do meu time, da área comercial, garoto de ouro, bom pra caramba, moleque. Tracionava bem, tinha um entendimento legal, fala 2 idiomas, moleque bom pra caramba. Ficou 1 ano na área comercial, né? E ele olhou e falou assim, vou fazer um curso da Academy. Fez um curso. Agora ele está com o IBP. Ele fez o curso de IBP e agora está trabalhando com a gente. Aí transferiu para a área técnica, foi para ser consultor de IBP. Então, assim, é meio que o que você sentiu mesmo. Ele sentiu que era melhor ele ir para a área técnica, ele foi. E tá bem pra caramba, ele é bom, né? Pô, moleque é de ouro. Tava nos Estados Unidos agora. Ele tá nos Estados Unidos, é verdade, ele foi. Enfim. Boa noite. Então, Tem mais Oi. aqui para perguntar. Tudo bem? Boa noite. Beleza, boa noite. Eu venho de uma área comercial, trabalho numa área comercial, então acho que minha pergunta vai ser mais direcionada para você. Eu tenho muito interesse em saber como que é o processo de vocês comercial, tá? Mas isso eu acho que é melhor conversar depois. Beleza. Mas a minha pergunta vai dentro disso que você comentou agora. Na área comercial, que vocês têm como o conhecimento do produto, vocês fazem essa seleção mesmo para jogar para a área comercial aquelas pessoas que têm mais perfil a partir do treinamento, da seleção de vocês,
ou vocês já buscam realmente pessoas da área comercial mesmo, treinam essas pessoas para entender os sistemas que vocês vendem, né? E depois, posteriormente, a pessoa pode decidir também ir para uma área mais de arquitetura, ou de implantação, ou de gestão. Legal, excelente pergunta. Como é que é o teu nome? Meu nome é Caio. Oi? Caio. Caio, nome de um primo meu, legal. Caio, obrigado pela pergunta, interessante. Vamos lá. Depende muito da estratégia da companhia, tá? Se eu vou pegar um cara para formar ou um cara já formado na área comercial com experiência ou não, tá bom? O mercado de tecnologia, ele é um mercado um pouco complicado de você ter profissionais da área comercial formados. Então, muitas das vezes, as grandes companhias formam novos profissionais. Então, te contrata, às vezes, como um trainee, como o João, né? Que está contigo agora. Uhum. O João entrou como trainee, passou para executivo júnior, consultor de vendas, e ele achou, nesse 1 ano de consultor, que era melhor ele migrar para uma área técnica, e ele foi para a área técnica. Mas o meu caso foi o inverso, né? Eu sou um cara de mercado, do concorrente, que a Exceed olhou e falou, preciso de um cara que nem ele. Entrou em contato comigo pelo LinkedIn. Você quer conversar com o meu diretor? Eu falei, estou de férias, vou conversar. Eu estava lá na praia com a minha família, brincando, conversando com o cara, e o cara fez uma proposta de emprego e eu aceitei, de férias. Então, é um mercado de muitas oportunidades, que, de fato, você consegue se cadastrar para que você faça essa jornada e se desenvolver com dedicação, empenho. Vendedor, que é vendedor, pega 20 portas na cara de não e diz está tudo bem, vou para a 21ª e assim vai. Mas é uma carreira que tem fases, tá, Caio? Você começa primeiro entendendo o início de uma visão comercial de quem trabalha com tecnologia, que é a visão de suspeição. O que é isso? Eu estou vendo um possível cliente que não me conhece, não sabe quem eu sou, nem que eu existo, e eu vou qualificar aquele naquele suspect num prospect. Então, eu vou transformar ele numa possibilidade de negócio. Uma vez que eu faço esse trabalho, aí é conversa para outro momento que eu possa ter contigo, eu vou credenciando ele até virar um cliente. E é muito comum quem entra nessa área de tecnologia começar lá na base, na suspeição, que é prospecção de mercado, qualificação de cliente, etc, etc, etc. Beleza? Beleza, só queria comentar um negócio. Júlio, eu tô de férias também, tá? Não vou estar na praia não, mas se quiser enviar, Ah, manda garoto. meu currículo lá, hein? Fala que é flamenguista que eu te contrato. Fechou, então. Muito bom, muito bom. Pessoal, o processo aqui para se admitir e fazer parte do time, né? Então, a primeira etapa é essa apresentação, que a gente vai nas instituições e apresenta que é SAP, que é Exceed, e que é ser um consultor SAP, né? A gente faz essa palestra e a gente levanta o interesse de vocês, tá? No final aqui, no último slide, a gente vai deixar um QR Code, né, que vocês vão escanear, e aí vocês colocam lá, quem tiver interesse, escaneia e coloca ali os seus dados para que a Thaisa, talvez a Thaisa está nos assistindo aqui, né, possa entrar em contato, tá? Depois dessa inscrição, né, desse levantamento de interesse, né, há uma inscrição, né, ali para uma jornada que vai calhar num treinamento, né? A gente dá esse treinamento para os estudantes, né? A gente fornece uma coisa importante dizer, ninguém perguntou se esses treinamentos são pagos ou não. Opa! Os treinamentos eles são pagos, porém a gente fornece bolsa para estudantes, tá? Então, o estudante universitário tem bolsa para fazer o treinamento. Isso Pensei que ia fazer assim, bolsa! Isso Galera super tem dinheiro aí, porque não esses subestima cursos os são mineirinhos, caros, não. tá, pessoal? Eu não tinha na minha época, eu era estudante, né? Mas depois de me formado, procurando entrar no mercado, eu busquei esses cursos e eu vi que eles são caros, né? O investimento é alto, né? Então, é uma oportunidade muito grande, tá? Então, para quem tiver interesse, né, fizer a pré-inscrição ali com a Thaisa, quando a turma abrir, ela vai pegar e informar para essas pessoas, né? E as pessoas que se destacarem no curso, fizerem ele todo, né, entregarem ele bons resultados,
né? Depende só de vocês, desde o início, depende só de vocês. A gente passa por uma entrevista de RH, o RH entrevista, né? Às vezes tem uma entrevista ali de algum líder técnico, algum líder da área, e hoje eu entrevistei algumas dessas pessoas, a gente admite, e depois começa ali outro processo de formação, para então se tornar um consultor. Ei, Samuel, Isso. Boa noite. A, Acho que tem outro lá. a, a minha pergunta é um pouco mais sobre a parte técnica, especificamente sobre tecnologia. Certo. Para um consultor SAP, no caso, no mercado de trabalho, a gente hoje tem meio que uma segmentação assim de áreas, né? Por exemplo, eu tenho desenvolvimento de software, eu tenho análise de dados, eu tenho suporte. Certo. Dentro da tecnologia, no universo aí do consultor SAP, existe essa diferenciação também? Ou o profissional ele meio que tem que saber um pouco de tudo, ou tem essa diferenciação também dentro? Há uma diferenciação. É impossível, o sistema ele é muito grande, saber de tudo. Por isso que a gente apresentou aquelas caixinhas, né? Você tem módulo ali que a gente chama de MM, SD, tem um módulo ABAP, tem um módulo PP, tem um módulo IBP, que é o que eu lido ali no dia a dia, né? Para você ter ideia, eu tenho junto comigo 25 consultores, mas a empresa conta com 50 consultores só para o módulo IBP. Então, é impossível a gente saber tudo. Ninguém sabe tudo ali no universo SAP, porque o sistema é muito grande. Então, naturalmente, a depender do interesse do consultor, para o tipo de processo que ele vai dar consultoria, ele começa a se especializar, né? Alguns consultores são especializados em SD, então vai lidar muito com vendas e distribuição, né? Ordem de venda, esse tipo de coisa. Eu gosto de fazer programação, codificar, gosto de trabalhar lógica. Ele vai se tornar um consultor ABAP, né? Eu gosto de fazer gestão de pessoas, eu gosto de fazer planejamento, cronograma, ele vai lidar mais com uma área de gestão de projetos. Mas é impossível fazer tudo, né? Então, você tem, por exemplo, numa equipe para atender algum cliente em algum projeto, você vai ter ali o gerente de projeto, você vai ter um consultor ABAP, você vai ter um consultor que a gente chama funcional, que ele vai lidar mais com configurações, aí esse consultor funcional, ele pode ser do módulo SD, do módulo PP, do módulo IBP, entendeu? Mas não tem um consultor que sabe tudo. Você tem um arquiteto, eu já desempenhei essa função, que ele conhece um pouquinho de cada, mas ele não vai fazer tudo no projeto, né? Ele vai estar ali ajudando os demais consultores, tendo um papel mais técnico, mais de, eu diria, mais de tirar algumas dúvidas, alguns uns itens mais pontuais, que a gente chama de arquitetura. Lembram que no início eu comentei que eu fui jogador de futebol? Lá atrás, quando eu era uma criança ainda, enfim. Pega a analogia do time de futebol, teu time de coração, que tem um goleiro, o zagueiro, lateral direito, cada um com a sua importância. E o time ganha jogo. O time Exceed ganha o jogo. Beleza? Cada modulação que tem o SAP tem um custo disponível para ele? Desculpa, Cada módulo SAP que tem um custo disponível para ele? a gente tem todos aqueles cursos, são de todos os módulos. E vai ficar disponível todos esses cursos para a gente ou a gente vai ter que fazer uma escolha? Isso. Você apresenta seu interesse, aí quando tem o curso, a Thais ou as pessoas que trabalham na Academy, que é a unidade de negócio da Exceed, ela informa, você disse que tem interesse no curso de FI, você disse que tem interesse no curso de PP, abriu uma vaga, né? Você comprovando que é um estudante universitário, você tem bolsa. A bolsa é 100%? Não, acho que a bolsa é integral. Ela é integral. Uhum. Maravilhoso, irmão. Bom. 0800. E mesmo depois da viagem, a gente começar a fazer um curso de algum modo, há possibilidade de fazer os outros cursos também? Sim. Sim. O céu é o limite. Lembra do leão que tem dentro de você, que quer pegar a savana toda? Então, mas lembra que o leão não consegue comer a savana toda de uma vez. Ele vai um bichinho de cada vez. Beleza? E é possível, dentro da Exceed, é interesse da Exceed, que você faça outros cursos e aprenda e se desenvolva. Eu já fiz o curso de IBP, curso de PP, PPDS, TM, WM. Aí depende de cada um. Né? É a distância.
à distância, porque a gente fornece, tem cursos, né, a cada unidade de negócio da Exceed, e ela vende esses cursos também, né? Então, por exemplo, no momento, a gente está dando um curso para Alpargatas, é cliente da Exceed, né? Aí, tipo, Aí a gente faz o curso presencial ou EAD, como o cliente quiser. No caso desses cursos para estudantes, a gente faz à distância. É impossível a gente levar todo mundo lá para São Paulo ou trazer aqui, né? Então, você entra no curso e você está ali, né, na mesma sala com pessoas do Sul, do Nordeste, do Norte, às vezes até de fora do país, né? A gente tem pessoas em Portugal fazendo nossos cursos. É sala de aula mesmo virtual ou são aulas Isso é pelo gravadas? Teams. Ah, pelo Pelo Teams? Teams. Uhum. Aí tem as dinâmicas ali, às vezes separa um grupo, passa exercício, tem bastante prática. Dá No- acesso ao sistema. Não é aquela aula gravada que você vai ver lá conteúdo, Não é aula conteúdo, gravada. conteúdo chato pra caramba. Não, não é. É muito interação, prático. é a galera toda numa sala do Teams lá, professor dando a dinâmica e vocês interagindo. A diferença é que a gente não vai estar no ao vivo, a gente vai estar no online, tá bom? É muito prático, né? A gente tem esses sistemas da SAP, a gente tem eles para nós dentro da companhia, para a gente treinar, a gente fazer demonstrações para clientes, e é nesse mesmo sistema, igual dos nossos clientes, né? Porém, ele é de propriedade da consultoria, que são dados os treinamentos. Então, vocês entram lá e fazem a configuração orientada por um consultor. É um consultor que de manhã estava trabalhando num cliente, então ele traz casos práticos. Gente, vamos só restringir agora um pouco as perguntas em relação ao horário também, né? Deixar o pessoal terminar. Aí depois, se der mais um tempinho, eles conversam com mais algum que tiver em dúvida. A gente pode voltar depois no slide ali do perfil do LinkedIn e Sim. adicione a gente. Se tiver alguma dúvida, manda lá, tá? Eu, na idade de vocês, falei assim, fazer perfil do LinkedIn, não tem nada para eu pôr ali, não, tem muita pouca coisa. Faz o perfil, gente. Começa a seguir as pessoas, começa a seguir informação. Verdade. Coloca o que vocês já fizeram, o que vocês têm de interesse, compartilha uma notícia interessante, tá? Começa a se conectar com outras pessoas da área de interesse que vocês querem trabalhar. Faz muita diferença. Feita ali a aprovação, né? Vocês passam por uma trilha de cursos, né? Que a gente disse aqui. Feito o curso, se deu bem no curso, né? Isso é importante. Respondeu ao curso, depende só de vocês. Faz entrevista com o RH, tem aprovação, depois começa ali uma jornada de formação. O que é a jornada de formação, né? A vida de um consultor é sempre estudar. Isso eu tenho que falar para vocês. Não para de estudar nunca, né? Eu trabalho com isso há alguns anos e estudo todos os dias. E aí vocês começam na consultoria estudando, né? São outros cursos, se preparando para poder, então, trabalhar de fato como um consultor. Bacana que, na prática, né, Samuel, você acompanha os caras que já são mega profissionais na consultoria. Então, um exemplo, você vai atender um cliente em loco ou remoto, acompanhando esse cara experiente. Então, você une toda a teoria que você fez lá na capacitação, no treinamento, etc., e você coloca em prática no teu dia a dia, executando no cliente. Isso é legal. Você já vai pegando meio que fazendo e aprendendo ao mesmo tempo, já pegando dicas, experiências e etc. Isso aí. Acho que o próximo slide é o QR Code para vocês manifestarem o interesse. O formulário de interesse. Só isso. Obrigado, viu, gente, pela atenção de vocês. Professor, desculpa aí a extensão do tempo. Bom, gente, então acabou que a gente atrasou um pouquinho, nós tivemos um probleminha técnico, né? Mas agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? Pessoal, valeu, obrigado. O pessoal também, eu estou aqui embaixo, né? Eu esqueci que eu não cresci muito, mas agradecer o pessoal do Teams também por acompanhar, né? Valeu, gente. Segundo horário. Só uma observação. Nós vamos ter. Só uma observação, professor. O formulário ele tem data, tá? Ele é até de 27/5. Então, por favor, quem tiver interesse, faça o mais breve possível.
Se vocês puderem, por favor, colocar naquele slide lá do LinkedIn, também seria legal para quem tem interesse também nos seguir lá e acompanhar, entender como é que é a nossa rotina e etc. É legal, acessem lá a página da Exceed, ver o que a Exceed trabalha, né? Valida o que a gente falou aqui, tá? Lá tem outras pessoas contando suas experiências também. E é isso. Obrigado, professor. Obrigado à instituição por esse espaço, para apresentar a Exceed e apresentar um pouco do nosso trabalho. Boa noite para vocês. Boa noite.